Um Dedo de Prosa, o seu canal no YouTube, traz a cada semana uma nova história, emoção à flor da pele, para rir e para se emocionar, entender melhor a vida e o seu próximo. Estamos na campanha por 1000 inscritos. Participe! Se não é inscrito, se inscreva, dê seu like e compartilhe nossos vídeos. Vamos fazer relevância a caminho de 1000 inscritos. Desde já eu te agradeço e te desejo um bom dedo de prosa. Eric de Paula, de Rio Grande do Sul. Nasceu em Rio Grande, Eric? Bom, não nasci porque não tinha hospital, né? Uhum. A não ser que fosse uma emergência, né? Mas não foi. Eu nasci em Ribeirão Pires, no Hospital Ribeirão Pires. Hospital Ribeirão Pires, que é referência também até hoje, né? Uhum. Bacana. E aí, nasceu em Ribeirão Pires, veio para Rio Grande, está aqui em Rio Grande desde a... Não, eu na verdade, hoje em dia já tem uma lei que te garante a naturalidade, né? Tipo, se você mora, seus pais moram na cidade, você nasce em outro lugar e você quer colocar no registro lá que você nasceu é natural de Rio Grande do Sul, porque você pode fazer isso. Então, eu nasci em Ribeirão, mas no outro dia estava aqui, né? Rio Grande do Sul. Você é de uma família tradicional aqui de Rio Grande, né? Tradicional? Não acho. Newton de Pau, seu Zezinho, essas coisas são parentes seus, né? A gente tem um parentesco. Meu pai é irmão do Zequinha, né? Zequinha, seu Zequinha, gente boa demais. Mas tem a família é muito grande, na verdade, né? Uhum. Eu acho que algumas pessoas se destacaram um pouco mais, outras menos. Uhum. Mas não acho que seja assim tradicional na cidade, não. Não, são sim. Mas diz aí, os pais ainda estão vivos? Minha mãe faleceu quando a gente era criança ainda. Ainda quando era criança. Quando criança. Mas meu pai é um guerreirão, né? 72 anos, tá aí sempre arrumando uma coisa para fazer ali. Na luta. E ele gosta de cuidar da horta ali. Tem a horta na casa, aí ele... do lado da frente da casa ali, ele cuida ali, aí tem as plantações dele ali, ele e a esposa, tá sempre mexendo em casa, arrumando uma coisa ou outra, tô sempre ajudando ele lá também. Bacana. Sua formação foi aqui também, estudou? Estudei no Cassiano Ricardo. Cassiano já é em Ribeirão, fez muito pra lá. Cassiano em Rio Grande. Não, Cassiano em Rio Grande. Rio Grande da Serra. Rio Grande, desculpa. Na rua de cima ali de casa. E isso no ensino fundamental. No ensino médio eu fiz no Edmundo. No Edmundo. Então, na verdade, fiquei entre a Santa Teresa e a Vila Figueiredo. E a Vila Figueiredo, um pertinho da outra. Né? Bacana. E na história de Rio Grande, você é uma pessoa fundamental também, né? Você também fez muitos movimentos aí, fez parte das fileiras do PT. Como é que surgiu essa vida política? Eu comecei a militar no PT menino ainda, né? Sim, me lembro. Criança. Eu me lembro disso. 14 para 15 anos. Acho que muito por conta do pessoal. Tem um amigo meu que a gente até mantém contato até hoje, porque ele é de Diadema. Sim. E eles vieram para cá para falar sobre movimento estudantil. Uhum. Na época ainda secundarista, estava ali junto com algumas lideranças, que naquele momento nem sabia o que era liderança, né? Mas eram lideranças. Discutindo essa coisa do movimento estudantil, da importância da escola, dos alunos, dos professores, e alguns professores que passaram por nós também, que nos fizeram enxergar em um caminho muito importante, né? Nessa coisa toda, fizemos uma discussão do movimento estudantil, Grêmio. A gente fez uma discussão, inclusive, para montar na cidade o Grêmio Estudantil, mas também uma união municipal de estudantes. Sim. Então nós tocamos essas demandas. E aí surge o PT também no momento, né, de ascensão. Sim, ganha eleição em várias cidades no ABC, se destaca muito
no país, porque tinha muita prefeitura. E aí a gente começou a participar das reuniões do PT. Eu comecei a participar também. Sim. Fundamos um comitê da juventude petista. Sim. E a gente chamava de comitê. Comitê. Em referência ao Che Guevara. Que era naquele momento ali pra gente, a gente descobrindo tudo, essa coisa da política, né, da revolução, daquilo que a juventude nos proporcionava naquele momento. Né? Sim. Nós vivemos uma época, nos últimos 4 anos, uma época muito turbulenta, de muito negacionismo e tal, mas uma das coisas que é importante lembrar dessa tua militância na escola é que se fala muito dos professores de esquerda, né, que vão acabar com o país. No seu caso, eles trouxeram uma liderança. Mas eu tenho um amor muito grande por alguns. Tem uns que passaram, eu lembro do professor Pedro, Paulo Franco, Magela. Paulo Franco, um poeta, escritor. E Magela, que infelizmente já é falecido, foi uma referência muito bacana pra gente. Alguns que passaram, fizeram parte da minha formação pessoal também. Sim. Então eu acho que nem todos eram de esquerda. Eu lembro de um, não vou falar o nome dele, mas se ele ver esse vídeo ele vai saber que é ele. Era um professor de direita, mas ele respeitava muito o posicionamento político da gente. Sim. Então, era eu imagino que nessa época também não tinha muito esse posicionamento de direita, esquerda, essa coisa toda. Porque... Nós estamos falando aí de que ano aí, mais ou menos? Não, estamos falando de 95, 96, 97, até 98, 99, que foi quando eu terminei o segundo grau. Tinha artilheiros do PT, que o pessoal falava que era de esquerda, mas na realidade elas eram os metalúrgicos, não é? Era a classe trabalhadora, a classe subindo para disputar espaços, né? Exatamente isso. E essa noção de esquerda, esquerdismo, essa coisa como se prega hoje, nem existia muito. Também. Não, eu acho que até tem. Isso as pessoas sabiam que era. É que na verdade o que aconteceu nos últimos anos é que não é esquerda e direita. Foi a barbárie que saiu. São os ratos que saíram do esgoto e vieram junto com o exemplo que eles tinham aí que estava como presidente. Mas que de certa forma marginalizaram esse tipo de ensino, né? E com uma coisa assim de criminalizar a política, né? Sim. Eles conseguiram... Eu sempre falo isso, eles nos acusam exatamente daquilo que eles são. Sim. E fazem exatamente aquilo que eles falam que a gente faz. Sim. Mas na verdade o bandido são eles. Nossa, agora você foi forte agora. É isso. Mas eu acho assim que você tem uma história de vida muito bonita, porque na realidade isso te ajudou a definir posições na sua vida, né? Sim, sim. Você hoje é um cidadão muito mais consciente do que esses professores te ajudaram a ver isso. Sim, sim. Eu tenho, o que eu falei, tenho um carinho muito grande por alguns professores. Paulo Franco, Magela, o professor Pedro, que embora fosse professor de português, mas é um cara que hoje a gente vê pouco ele, porque ele não mora em Rio Grande, mas é um cara que toda vez que eu encontro com ele em algum lugar eu faço questão de cumprimentá-lo, porque é uma pessoa que nos ajudou muito na formação pessoal mesmo. Pessoal. E isso é tão importante que você assume a sua condição sexual, a sua homossexualidade, e você leva isso como uma coisa de, vamos dizer assim, muito sua, com muita independência, com muita naturalidade, né? O que é um pouquinho difícil, né? A sexualidade, ela é uma questão... ela precisa ser tratada com... Não, eu acho que é o respeito. Sim. Eu acho que as pessoas precisam respeitar o outro. Eu sou a favor do casamento gay, eu não sou... você foi pedido em casamento? Então assim, eu acho que é o respeito com o ser humano da forma que ele é. Sim. Que esse tipo de ensino te levou também, além de ver que é um direito. Não, eu tenho clareza disso, tanto que
Que é um direito do ser humano. Exatamente. Muito mais que ser um direito do Eric, é um direito do ser humano, de todos. Sim, né? sim. Eu acho que Rio Grande serve de exemplo para muita gente. Porque, assim, eu nunca fui hostilizado por conta da questão da sexualidade. Puxa, que bacana. E aí, isso para mim é muito importante. Mas também não é aquilo que eu defino como... eu não vou dizer uma bandeira, mas não é aquilo que a gente... O tema que eu carrego é muito mais do que a questão da sexualidade. Sim. É a questão da vivência na cidade. É o ser humano em si. Exatamente. É tratar as pessoas com respeito. Sim. Porque quando você menospreza ou quando você agride a pessoa pela sua opção sexual ou por sua posição ideológica, etc. e tal, você está tirando o direito dela de ser humano. Sim. Não é? E esse direito é tudo que você aprendeu, né? Que os professores te ensinaram lá atrás. Exatamente. É importante dizer isso, porque as pessoas geralmente colocam tudo igual você falou aí, colocam tudo em uma pedra só. Mas não é. Mas não é uma pedra só. Não é? Você se respeitar, e a função do respeito que você colocou é fundamental. É respeitar negros e brancos, brancos e pardos, etc. e tal, né? Isso aí, eu acredito que essa coisa dos professores lá, que são tão hostilizados, né? Hoje em dia a gente até fala muito sobre isso, né? Que os professores de esquerda vão começar de novo, vai voltar, tal. Dessa negativação toda que teve nesses últimos 4 anos, nessa coisa de perseguir e marginalizar quem falava dos direitos, que eu acho que isso aí que é importante mostrar. Não, esse é o ponto principal, sabe? Quando o cara fala que não vai respeitar as minorias e que as minorias têm que se adequar ao que ele é, ao que... Então, eu acho que já começa errado por aí. Sim. Então, eu acho que o respeito ao ser humano, independente se ele seja branco, preto, né, gay, pobre, rico, enfim, acho que é respeitar o ser humano. E isso eu aprendi ainda menino, ali com 13, 14 anos. 14 anos. Isso é o importante. E aí eu carrego isso na vida. O PT, na história da sua vida, é uma história muito importante. Como é que surgiu o PT na tua vida? Eu falei, a gente começou a militar no PT muito menino ainda. Eu comecei a militar no PT junto com alguns companheiros meninos ainda. Uhum. Mas veio dessa consciência política. Munidos dessa consciência. Não? Exatamente. Eu lembro muito bem, quando eu comecei a militar que era secundarista ainda, que estava ali fazendo essas discussões de grêmio estudantil e tal, teve uma greve dos professores e a gente acompanhou, a gente ficou acampado com os professores ali na frente do Cassiano, Caraca. Na frente do Edmundo, sabe, ajudando ali, apoiando, e ainda menino ainda, né? Fomos para Paulista, lá para o Palácio dos Bandeirantes. Nós fizemos esse movimento junto com os professores, e isso me ajudou a crescer politicamente também. Sim. E aí vem o PT. Por uma tragédia na cidade, o prefeito Cido morre. Sim. E logo em seguida o Carlão é assassinado. Sim. E aí tem uma eleição atípica. E aí é onde, naquele momento, eu estava fazendo uma discussão política dentro do PT. Uhum. E aí eu chego com mais propriedade dentro do PT. Ainda menino, ainda mais participando das discussões. Uhum. A gente participa do processo eleitoral, faz campanha, vou pra rua pedir voto pro Ramon. O Ramon fica em segundo lugar. Sim. Só que aí a justiça também dá aquela reviravolta na política da cidade e o Ramon acaba virando prefeito. Acaba virando prefeito. Prefeito por 6 meses. Sim. Aí tem o processo eleitoral, o Ramon ganha a eleição
e governa os 4 anos. Então foi um governo curto, de 6 meses, mais um governo completo de 4 anos. Mais uma linha demarcatória também para a cidade, né? Sim. Porque até então a cidade não falava muito de desenvolvimento, o que era desenvolvimento era trazer o Euclor para cá, a gente quebrou essa bolha, né? E começou a falar sobre... E até hoje tem gente que fala, já nem existe mais Euclor, né? Não, hoje Mas ainda tem gente ainda que faz essa conversa. Hoje é Indupa, né? Agora é Unipar, né? Unipar agora, tá vendo? Então, assim, e ainda tem gente ainda que faz essa discussão ainda. Então, eu acho que a gente precisa discutir melhor é o que você prega, que é a questão do desenvolvimento. Acho que isso é importantíssimo para a cidade. Sim. Mas precisa fazer isso com qualidade, precisa fazer isso com seriedade, pensar... tem uma coisa que muita gente não faz, que é cuidar dos números da nossa cidade. Sim. Então, às vezes, é cuidar do orçamento, é cuidar da saúde, é verificar ali aquilo que a gente tem de importante na cidade, e muita gente às vezes não sabe nem o que está fazendo ali. Tem muita gente que diz assim que a cidade é cidade dormitório, quando a cidade já não é há muito tempo dormitório, ela já cede empregos, já constrói empregos há muito tempo. Mas ela é muito mais dormitório ainda. Não. Bom, vamos pular para outra parte, ela é muito mais dormitório ainda, mas ela precisa ser levada em consideração. Sim. Porque a gente emprega também aqui na cidade. Muito. A gente diz que a cidade é dormitório quando ela tem menos de 50% dos empregos gerados, ou seja, da força de trabalho levada para outras áreas. Aqui não. A maioria, 60%, quase 70% ainda é. O que tem, nós cedemos tantos empregos que em muitas áreas nós importamos, trazemos empregos de lá. Como as cidades são pequenas, elas conversam, elas transitam entre si. Isso precisa se sentir também. Quando eu falo em discutir desenvolvimento, também é o seguinte, olhar para onde você está localizado. Onde é que eu estou? Eu estou em Rio Grande da Serra, uma cidade com 65% da área verde preservada, ninguém fala isso. Uma cidade, água, nós estamos aqui abaixo do aquífero Guarani, nós temos água a dar de pau aí. Essas questões não são colocadas na discussão do desenvolvimento. E aí a gente fala, não... E quando são colocadas, é colocado como atrapalho, como coisas que atrapalham a cidade, quando não é, né? Uhum. Eu imagino que lá no PT, me conta um pouquinho, a gente entrou em outra coisa aqui, mas me conta aqui um pouquinho, como é que é o processo lá no PT, que é uma coisa, eu nunca participei, eu gostaria sempre de participar. Assim, cara, como é que é as discussões, como é que vocês discutem a cidade, porque eu sei que o PT tem muito isso, né? Tem as câmaras de discussão, tem... Olha, a gente, geralmente, assim, eu quando entrei no PT, a minha referência era o Hamilton. Hamilton, demais. Hamilton era que foi vereador na cidade, um cara muito bacana. Minha referência era o Hamilton, o Ramon e a Anitta. Anitta que está agora como presidente, não é? Da Caixa Econômica? Não, essa é a Rita. A Rita. Essa é a Rita. A Anitta foi secretária de Educação. Ah, tá. Socióloga. A Rita foi vice-prefeita aqui. Vice-prefeita, sim. E essas pessoas, elas fizeram parte também do meu crescimento político dentro do PT. Porque foi quem, embora eu estava ali muito próximo, né? Uhum. Eles me acolheram também. Sim. Então eu fazia parte das discussões, ajudava na parte da organização do partido, ajudava na parte nos primeiros momentos ali, nas coisas mais práticas, né? Desde carregar uma cadeira, de montar o plenário, e aí depois a gente vai incorporando o trabalho administrativo. Sim. Mas disso, várias discussões. A gente fez discussões muito importantes aqui na cidade. Pra você ter uma ideia, quando o Ramon foi prefeito, uma das coisas que a gente fez, e aí que acabou sendo tirado do papel, foi reservar aquela área onde hoje é a Massa Leve e aonde é a Anamar, a gente tinha reservado como área de interesse social. Sim. E que não poderia ter sido transformado em particular. E aí aquilo era para ser uma universidade federal, um instituto federal que voltou a ser discutido agora. Então, olha só
momento que a gente estava discutindo um desenvolvimento. Então, o PT ajudou muito nessas discussões. Isso lá atrás. Isso eu estou dizendo de 22, 23 anos atrás. E aí as discussões no PT são muito acaloradas, né? Interessante. Todo mundo fala isso. Não, é muito acalorado. Então, e a gente quem tem o seu posicionamento vai fazer a defesa. Sim. Muitas vezes a gente pode até estar errado. E alguém pode até provar pra gente que a gente está errado, mas a gente faz a discussão. Então, se provar que a gente está errado, a gente vai abraçar outra causa e vai... Essa é a principal diferença do PT para os outros partidos? Exatamente. Acho que tá aí o... Porque a gente... o PT trabalha com vários segmentos, né? O PT é o único... Eu acho que... E os outros partidos acabaram abraçando isso como causa também. Porque tem a juventude do PT, tem a Secretaria de Assuntos Raciais, tem... a da mulher, agrária... LGBTQIA+. Então, tudo quanto é tipo de linha de raciocínio, de tendência, tem dentro do PT. Então, todos os assuntos que você imaginar... E cria grupos. Exatamente, com grupos e especialistas para discutir o tema. Que legal, cara. Muito bacana, né? Não, realmente isso não existe nos outros partidos, não, né? Nos outros partidos são mais uma coisa orgânica, assim. O presidente decide, escolhe um, escolhe outro e pronto, acabou. Geralmente, lá no PT, geralmente é assim. Não, e no PT a gente... Até o pessoal brinca muito. Vai ter que decidir alguma coisa, vai ter que chamar uma plenária, discutir, colocar em votação. Acho que é isso. Porque é ouvir as pessoas. Sim. E esse processo eu passei... a minha juventude toda fazendo. Discutindo, ouvindo, apresentando também demandas, porque eu fui crescendo dentro do PT, né? Então, fui tesoureiro do PT, fui militante do PT. Obrigado. Fui militante do PT, fui tesoureiro do PT, fui secretário-geral do PT. Sim. E fui presidente do PT. Nossa, então, uma assim, epopeia. Não, eu passei por todos os caminhos que você imagina dentro do partido, eu passei. Sim. E hoje ainda faço parte da direção do PT e tenho ajudado na construção aí Chegou à presidência do PT, como foi isso? Cara, foi num momento muito complicado, viu? Sim, imagino. Porque foi próximo daquele momento do golpe, onde a Dilma foi empichada. Aliás... Do cenário nacional, você está falando. Exatamente. Porque a Dilma foi empichada e agora comprovada a inocência daquela história das pedaladas. Então a Dilma é inocentada desse processo, mas mesmo assim nós passamos por um período turbulento. Muito turbulento. E que a gente não precisava ter passado. Sim. Além de ter um vice golpista, nós passamos por um momento muito complicado, porque foi a partir daí que começou-se a cacifar o Bolsonaro para ser o presidente em 2018. Você entende que o mensalão é uma coisa que envolve quase todos os partidos políticos? Quase todos, né? O mensalão, mas que só o PT leva a culpa? Você não acha meio estranho? Falando do mensalão, eu tenho uma visão muito prática do que é o mensalão para essas pessoas que falam do mensalão. Sim. Porque a ideia que se tem é que o PT pegava o dinheiro, né, ficava com tudo e dava migalhas para os outros partidos, mas não é nada disso. Não, e é isso que as pessoas ficaram conhecendo, né? Sim. Porque, no fim das contas, botaram a culpa no Lula como se fosse um vilão. Sim. Criminalizou o PT e a política para que eles pudessem assumir o jogo a partir daí. E o mensalão não existiu, porque você pega, por exemplo, tem um companheiro nosso que era deputado federal, e que foi chamado de mensaleiro, mas ele era a nossa referência no ABC, era líder do governo do PT, e aí ficou conhecido como mensaleiro
por conta da história de um cheque, de um pagamento, e que, se eu não me engano, não chegava a 20 mil reais. Então, naquele momento, ele vira mensaleiro por conta de um cheque de 20 mil reais. Então, olha a loucura que a gente chegou. Sim. E a história toda começa por conta de uma propina de 4 mil reais no Correios. Um bolinho de dinheiro assim, ó, daquele louco que agora recentemente saiu atirando na Polícia Federal, que é o Roberto Jefferson. Voltando lá para a tua história, aí tá. Você entra pro PT para defender direitos, etc e tal, que você já vinha defendendo direitos, aí entra pro PT. Aí construiu ali dentro uma carreira, ou você foi para iniciativa privada para trabalhar, porque tem que subsistir. Muitas vezes acha que, até falavam que era mortandela, né? O lanche de mortandela. Mas não é bem assim, quer dizer, você tem que ter sua vida, até porque precisa manter família, precisa pagar. Exatamente, não, essa é uma das coisas. Aí você foi para que formação? Ó, eu sou eletricista de formação. Depois cheguei a fazer um site, áudio e vídeo. Fiz um site para você de áudio aí. Fiz um curso de áudio e vídeo, trabalhei muito tempo com isso. Inclusive, uma das coisas que eu gosto, mas a minha responsabilidade com a política na cidade me fez ficar mais por aqui. Sim. E aí fui me especializando nessa área administrativa. Sou formado em gestão pública e com uma especialização em gestão de saúde pública. Hoje eu até faço alguns trabalhos, né, de elétrica, de som e tal, mas a minha atuação principal mesmo é na área de... eu faço consultoria para algumas empresas. Consultoria. Na área de administração. Na área de administração. O curso que você falou aí é um curso que hoje, administração política, é muito falado, né? Se você ouve, eu vejo as sessões da Câmara aqui de Rio Grande, e geralmente o cara fala, não, porque eu sou formado em administração pública e eu não sei o que lá. Como é que é esse curso aí? É milagroso ou não ensina nada? Porque se é uma pessoa que não consegue... A gestão pública, na verdade, ele te dá a base de como atuar, conhecendo a máquina pública por dentro, orçamento, como que é isso, como que é aquilo, para você não sair fazendo besteira, né? Porque tem muita gente que assume alguma tarefa, mas não sabe o que está fazendo. Sim, com certeza. E aí, bicho, a consequência é catastrófica para uma cidade, para um município, quando você pega um prefeito ou alguém que não conhece aquilo que está fazendo. Sim. Eu costumo dizer assim que essa coisa da gestão pública, a gente é complicado. Porque se você for ver, até o vereador, ele atua como gestor, ele não atua como legislador, né? Aqui pelo menos é assim. Você raramente vê o cara com um trabalho de lei, aprovar uma lei que seja equivalente ao que a cidade precisa, etc e tal. Você não vê isso. O que você vê é o cara defendendo a saúde, porque a saúde tem que ser assim. Ele trabalha mais na área da da administração. Ele confunde as coisas, né? E aí, eu acho que às vezes até é importante esse tipo de atuação. Quando você pega alguém que faz uma atuação temática. Tem um cara que cuida ali mais do bairro dele. Sim. Tem um cara que... Ele faz esse tipo de ação e é importante também. Mas ele não pode esquecer o principal papel, que é quando ele está lá na Câmara, que é de cuidar das leis, de fiscalizar o executivo, de ver se está cumprindo direitinho ali o orçamento, se tem dinheiro, se o dinheiro que eles estão aplicando está aplicando no lugar certo. Então eu acho que isso, muitos que já foram vereadores, até que são vereadores, esquecem disso. Sim, mas quando o cara fala nisso, que tem a gestão pública, a gente imagina que ele saiba. Que ele saiba, por exemplo, que ele precisa melhorar as leis até para pegar um financiamento. Que ele olhe para essas leis e que ele reviva isso. Por exemplo, na área ambiental, a gente praticamente não existe uma vida ambiental na secretaria por conta disso. Porque as leis são todas defasadas e para qualquer ato que você vai fazer, existe um equilíbrio distante que tem que ser alcançado. E o cara não sabe disso e
infelizmente não pode bater no prefeito ou no executivo, porque ele também não faz a parte dele. Isso é perigoso demais, né? Porque aí fica. A gente sofre muito com isso, viu? Não, demais. A gente sofre muito com isso. A cidade já sofreu mais, eu acho que ainda sofre. Não, hoje nessa legislatura agora, da Câmara, a gente sofre demais. Não existe esse pensamento que a gente está falando aqui. De você olhar para as leis e falar, não, eu estou cobrando para o prefeito alguma coisa, principalmente na área da saúde. Mas, pô, as leis da cidade não estão preparadas para isso. Tem muita coisa que você tem que fazer. Que a lei não existe. As leis de Rio Grande são uma comédia, rapaz, uma comédia. Porque não tem da onde vai retirar dinheiro, não tem o que é permitido, não tem um estudo, não tem nada. E o vereador não se preocupa com isso, ele se preocupa em dizer, não, mas tem que fazer. Como foi o caso aqui que você sabe da UPA. Não é? Ela veio pela benevolência de alguém que achou que falou uma coisa errada e falou, não, então manda para lá, pelo amor de Deus, porque eles precisam. Você concorda com isso? Não, e a UPA, eu posso falar com propriedade, porque eu tenho participação nessa... Sim, é provocação, filho. Quando o Padilha veio aqui, nós pedimos para ele, falou, Padilha, nós precisamos aqui, ó, a cidade não tem, só tem um pronto-socorro aqui. O pronto-socorro, isso aqui só... não tem nem como estabilizar uma pessoa aqui se ela estiver passando mal. Então nós precisamos da UPA. Sim. Aí o Padilha era ministro da Saúde naquele momento. Falou, então o Rio Grande do Sul vai ter uma UPA. E garantiu. Embora a gente não tenha ganhado a eleição naquele momento, sim. Mesmo assim o Padilha garantiu a vinda da UPA para cá. E aí eu acho que o equipamento é muito bom. A ideia do equipamento na cidade é muito bom. Para o momento que nós pedimos, ele era muito bom. Sim. Eu lembro que a proporção é 50%, 50% governo federal e 50% município. Então, naquele momento era um custeio considerável, mas dava para bancar. E acho que o tempo foi passando e aí as pessoas administrando muito mal. E aí ficou do jeito que está. Então tem muita dificuldade ainda na gestão ali da saúde. Nos dias atuais a saúde está muito ligada a você, né? Eu por conta dessa minha especialização na área da saúde, de gestão de saúde, né? Porque eu não sou médico, não sou nada. Sim, gestão. Não sou médico, não sou enfermeiro, mas eu gosto da gestão Sim. Pública da saúde. Então, me especializei nessa área. Então, tanto que eu me comprometi de ajudar no Conselho Municipal de Saúde. Fui eleito, porque é uma eleição, né? Sim. Então, participei da eleição, fui eleito. E dentro do Conselho, fui eleito presidente do Conselho. Sim. E tenho uma tarefa a cumprir até o ano que vem, até março do ano que vem, que é quando acaba a sua gestão. Essa gestão. E então, assim, eu fico ali no pé, cobrando, fazendo algumas discussões, inclusive a partir dessas discussões da gestão da saúde, a gente também apresentou uma proposta que é um projeto para médio e longo prazo, sim, que é a Santa Casa em Rio Grande da Serra. Santa Casa em Rio Grande da Serra. Santa Casa em Rio Grande da Serra. Interessante. A gente vem fazendo essa discussão já há uns 2 anos e meio, 3 anos. A entidade ela foi fundada há 1 ano mais ou menos. Uhum. E a ideia é que a gente tenha equipamento mesmo de saúde aqui na cidade. Porque você vai para uma cidade pequena no interior de São Paulo, em vários lugares do país, você tem ali a Santa Casa. Porque antes da Constituição de 88, que garantiu saúde e educação como um princípio básico para o ser humano, para a vida, quem cuidava da saúde dos enfermos era a Santa Casa. Sim. Muitas vezes, quem cuidava da Santa Casa era a Igreja Católica. A Igreja Católica. E aí, ter uma Santa Casa em Rio Grande da Serra, para a gente é um passo importante, porque vai ajudar na política pública de saúde na cidade.
Sim. Porque o município não dá conta de cuidar de um hospital ou de um serviço com mais qualidade. Então eu acho que você pega exemplos muito bacanas, Santa Casa de Mauá, a Santa Casa de São Bernardo, então, Santa Casa de São Paulo. Então são referências de entidades que cuidam da saúde, e ela cuida da saúde tanto do ponto de vista particular, mas também do ponto de vista público, para as pessoas que não podem pagar. Então, eu acho que esse é o importante, esse é o foco dessa questão da saúde da Santa Casa em Rio Grande. E nós homenageamos um padre, sim. Que é o padre José Carlos Edgar Ferrari, que atuou aqui na cidade na década de 80 e 90, um padre bastante progressista, com uma simplicidade muito grande, mas que naquele momento ele cuidou da cidade com um olhar de quem... Olha, Rio Grande da Serra pode ser muito mais do que uma simples cidadezinha pequena, e esse padre foi um fenômeno aqui. Muita gente gosta dele, mas também tem algumas pessoas que não gostam. Mas tem muito mais gente que gosta do que... Bacana. Essa coisa aí da saúde aí é muito importante, né? Muito, muito importante mesmo. Você acha que a Santa Casa... Você já tinha falado em off alguma coisa da Santa Casa, mas você acha que ela vai ser um modelo? Como é que ela vai atuar? A Santa Casa, a gente tem 2 projetos já. A partir do momento que a gente conseguiu a documentação, CNPJ, essas coisas todas, a gente tem uma diretoria. Sim. A gente se reúne com uma frequência para fazer as discussões. Hoje, a Santa Casa ela não tem nenhum serviço, mas a ideia é que muito em breve a gente consiga ter serviços na cidade. Então tem 2 projetos em andamento, que um é o Hospital de Cuidados Prolongados e também o Ambulatório de Medicina Integrativa de Cannabis. Que aí, esse é um ponto principal, porque além de atender as pessoas na cidade que precisam desse tipo de atendimento, também nós vamos trabalhar com a questão do conhecimento... Do estudo. Do estudo da questão. Porque muito se fala... mas ainda tem muito para se estudar ainda. Sim, sempre, né? E principalmente nessa questão da cannabis. Então, esse ambulatório, eu acredito que vai ser, para a gente aqui na cidade, eu acho que pode ser até uma referência para o ABC. Interessante. Quando a gente fala, não só em saúde, né, como convivência, etc e tal, a gente lembra que os últimos 4 anos foram terríveis, né? E as ONGs, as ONS, elas sofreram muito mais, né? Eu vou entrevistar na semana que vem a dona Maria, que cuida de uma ONG aqui, que já tinha sido de Pares também, mas na conversa preliminar comigo ela falou que sofreu demais. Falta de verbas. Como é que você faz? Qual é o arcabouço aí que você vai fazer para proteger a Santa Casa? Nós tivemos algum problema até em Ribeirão com esse negócio da Santa Casa de verbas. Mas ali foi um problema de gestão. Sim. Eu não quero nem entrar nesse assunto, mas em Rio Grande... Porque era basicamente uma OCIP, né? Ela atua como uma entidade público-privada. Público-privada. Que vai dar assistência à saúde. Sim. O recurso da onde vai sair então, assim, tanto pode ser público como também pode ser privado. Então você pode conseguir recurso de tudo quanto é lugar que você imaginar para custear isso. Sim. Até vender serviço também de saúde, porque tem muita gente que tem plano de saúde e aí o plano de saúde contrata o serviço da Santa Casa e você presta aquele serviço. Sim. Então, assim, tem muito caminho para fazer. Então é o administrativo mesmo que vai determinar... É a gestão do negócio aí
é quase que um empreendimento, né? Sim, mas com uma responsabilidade social. Ainda na questão da saúde, fala para mim, como é que foram os anos de Covid, que nós não saímos, até hoje eu recebi um comunicado de uma nova variante aí que já está sendo preocupante. Mas como é que você viu? Como é que foi para você, o Eric, esses quase 4 anos aí de Covid? Cara, foi terrível, né? Foi terrível, porque a gente perde amigo, parente. Eu perdi minha prima, meu tio, Sim, gente que você conviveu ali. E posso falar, Mariane, nossa, nem vou falar que já me emociona, mas eu tinha conversado com ela 2 dias anteriores, ela dizia que estava tão bem. E depois, cara, vamos falar sobre isso não, eu perdi minha irmã também. Mas foi terrível. E aí ainda com essas pessoas... Com negacionismo. Negando a doença, e aí no final das contas a gente sabe por quê. Por que eles negavam? Porque não iam dar conta. E aí teve um momento que eles estavam querendo vender um comprimido, dizendo que aquilo era... Então, quando eles colocam o exército para fabricar cloroquina, e aí compram milhões em insumo para fazer cloroquina, ele precisava que aquilo funcionasse. Meu Deus. E aí ele fazia aquela coisa do... porque tem que fazer o tratamento antes da doença, então botava a gente para tomar cloroquina, botava a gente para... Sabe, um absurdo atrás de um absurdo. Como é que é para um menino que veio da escola e que aprendeu a liberdade na escola e que depois foi para as fileiras do PT e que defendia o direito à vida, o direito à oportunidade? Como é para esse menino Eric aí, ver a situação do país no sentido de ter que defender vidas? É onde a gente se apegou. Acho que foi o que fez com que a gente, eu principalmente, mudasse um pouco a trincheira, né? Embora eu continuasse no PT, continuo no PT, continuo fazendo a minha militância, mas eu comecei a caminhar para essa coisa da gestão pública, da gestão de saúde pública, justamente porque eu vi que tinha algumas pessoas que estavam ali, que estavam fazendo a coisa errada. Então eu acho que a defesa, e aí quando a gente parte para essa, eu acho que é importante o médico, é importante o enfermeiro, é importante todo mundo, mas também é importante o cara que está com a caneta aqui do lado de trás aqui e planilhando os custos, sabendo para onde que vai o recurso, de que forma que vai ser aplicado. Então eu acho que isso é muito importante. Isso me fez, eu acho que a pandemia fez para mim, principalmente, para eu entender que a gente precisa mais do que um simples gestor. Nós precisamos de gente que consiga entender o que está acontecendo e que consiga aplicar o recurso de forma consciente, de forma responsável. Esses anos que foram difíceis, eu imagino que fazendo parte do PT, sendo acusado de tudo, e ainda vendo todos os desmandos e a doença e tudo, deve ter sido bastante... A gente ficou impedido de fazer aquilo que a gente sempre fez. Sim. Que é sair para defender, inclusive, as pessoas que a gente sabia que estavam sendo prejudicadas, que estavam sendo acusadas, mas que eram inocentes. Então, até a militância mesmo na rua, a gente ficou impedido por conta do Covid. Sim. Né? Então, a gente ficava com medo de sair para a rua. Mas, além da questão da Covid, também teve a questão das pessoas, da gente ser intimidado por quem... Uma certa lacração por parte da sociedade mesmo. Sim, né? Sim. As pessoas... todo dia assistindo no Jornal Nacional de que o PT era aquilo, que o PT era isso, que o Lula era culpado, que o Moro ia prender o Lula, e que o Moro prendeu o Lula, e que não sei o que. Então as pessoas foram assumindo aquilo como uma verdade.
E ainda bem que a gente acreditou e que a gente continuou na luta, defendendo aquilo que a gente acreditava e que a gente acreditava que o Lula era inocente e tá aí. Eu vou dizer pós-pandemia, mas a gente sabe que a pandemia não acabou ainda, mas pós-pandemia, passado esse momento mais negro do lockdown, etc e tal, como é que você vê o mundo agora? Agora eu quero que o Eric aí olhe para o mundo. Como é que você vê o mundo? Você vê... Porque a gente tem na Itália a direita vencendo, a gente tem aqui na Argentina a direita quase vencendo também, né, com coisas horrorosas. O cara da esquerda argentina fala coisas que são, né, abissais. Mas vamos lá, como é que você vê o mundo? Eu acho que o mundo tá mais fácil de respirar, viu? Sim? Eu acho. Eu acho que já teve mais complicado, viu? Sim. Eu acho que olhando para o Brasil e até para a América do Sul também, eu acho que a gente vê principalmente o Brasil voltando para o cenário mundial com um pouco mais de respeito, né? Então eu acho que a gente tem chance ainda de ter um mundo melhor. E o Brasil, cara? A gente olha pro Lula tá com 70 e tantos anos, né? 77 anos, se não me engano. 77. 77 anos. Então eu não sei se o Lula aguenta mais 4 anos e mais 4 anos, né? Não sei. Mas como é que você vê o Brasil? Será que as novas, vai haver novas lideranças? Eu acho que já tem nova liderança. Sim. Eu acho que já tem nova liderança. Você tem pessoas despontando. Você pega o próprio Haddad, que eu acho que responsável aí por esses 7 meses, 8 meses de mandato, conseguir fazer todos os ajustes que foram necessários para o país começar a deslanchar. Sim. Você tem o Boulos, você tem lideranças que não são do PT, mas que também são lideranças comprometidas com as causas sociais. Então eu acho que tem muita gente bacana ainda que dá para explorar bastante. E tem muita gente ruim que vai ser presa. Bacana. Bom, nós esticamos um pouco agora, vamos encolher de novo. Rio Grande da Serra, também muito conturbado, uma cidade pequena, rica, mas muito... Eu não concordo quando gente diz que cidade é pobre, e nem concordo que diga que era pequena, porque eu já fui em cidades bem menores que Rio Grande. Mas é assim, uma cidade que... Eu falo assim que... A gente já teve uma conversa assim a respeito há um tempo atrás, eu falava que para mim Rio Grande é um microcosmo do país. Porque muitas coisas que acontecem no país acontecem em Rio Grande também. E é natural, e não só em Rio Grande, mas em todas as cidades. Mas nós somos mais. A vizinha aqui não passou por as turbulências que nós passamos. Nós tivemos 3 prefeitos em 2 anos. Quer dizer, olha lá, é um negócio... Um prefeito impeachmentado. Nós tivemos uma história maluca, né? Porque não foi só 3, né? Porque se a gente for contar nessa história dos prefeitos, morre um, matam outro, aí tem eleição, assume um, depois um renuncia, depois o outro assume um provisório, aí assume um interino. Cara, foram 8 prefeitos naquela confusão até o Ramon assumir. Sim. E depois ainda passamos por essa questão do prefeito ser empichado pela Câmara. Sim. Recente agora. Na pandemia. Tá ali no meio da confusão, da pandemia. Então eu acho que Rio Grande ainda tem muita coisa para aprender, eu acho que principalmente a escolher melhor as pessoas que vão representá-las, né? Sim. Então você vê um futuro aí, não sei, para as próximas eleições, não sei, mais brilhante, mais iluminado, talvez? Eu acho que Rio Grande precisa. Rio Grande é uma cidade progressista. Sim. Né? Eu acho que tem ali... Foi o prefeito mais jovem. Sim. Depois a prefeita Irineia. Primeira mulher. Primeira, segunda. Mas sempre... Então, assim, saindo dessa... Né, então eu acho que é importante que a cidade ela mantenha essa coisa de ser uma cidade progressista, mas ela precisa escolher melhor ainda também os seus administradores, os seus gestores.
Cara, foi muito bom conversar com você, foi uma coisa muito gostosa, o papo iria aqui, tem muitas outras coisas que eu poderia perguntar, mas infelizmente o tempo é nosso inimigo, né? Cara, agradeço muito aí você por ter vindo, por colaborar com o projeto da gente aqui, foi uma honra, um prazer enorme te receber. Vou abrir para você fazer as suas considerações finais aí. Noel, obrigado pelo convite, eu sou muito grato e eu acho que é importante. Eu acho que a ideia que você me falou do projeto de trazer as pessoas que estão na política da cidade ou que estão ali que são da cidade, né? Que tem ali o seu dia a dia e que tem seus compromissos com a cidade. Acho que isso é importantíssimo e eu fico muito grato de ter sido lembrado e me coloco à disposição. A hora que você quiser bater um papo, quiser conversar, quiser falar sobre gestão pública, sobre saúde, sobre as coisas que a gente tem tocado aqui, eu estou à disposição. Muito obrigado mesmo. Valeu, Eric. Obrigadão. Curta dando seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.